A macro-região volta a registrar ataques violentos de cães de estimação e de guarda. Felizmente, os últimos acidentes não foram fatais. Mesmo assim, cada um deles deixa consequências graves. O medo e a sensação de insegurança ficam para sempre. A marca principal dos casos é a mesma: a irresponsabilidade dos proprietários dos animais. Para discutir e entender melhor esse assunto, o Jornal da Clube reuniu especialistas da área comportamental e do direito. Esse bate-papo você confere agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está o advogado Ricardo Alves de Macedo. Direto de Belo Horizonte, o médico veterinário especialista em comportamento canino, Max Macedo. E em Franca, a advogada protetora animal, Maísa Caluf. Eu vou começar aqui por Ribeirão Preto com o Ricardo, porque a gente vê que faz bem essa relação entre o homem e o animal de estimação, faz bem para a sociedade. Só que esses casos violentos que nós registramos recentemente envolvendo cães, eles mostram que há algo de muito errado e com certeza não é com o animal, não é mesmo, Ricardo? Olá, Felipe, olá você que nos prestigia, certamente. Quer me parecer que o grande racional de toda essa história ainda é o ser humano. Passamos por momentos onde a humanidade se desumaniza e que muitos de nós ainda não aprendemos o verdadeiro sentido do fim, entre aspas, da pandemia, que seria a fraternidade. O modo com o qual você cria o seu bichinho de estimação reflete forçosamente no seu comportamento. Se esses cães estão atacando outros animais, atacando pessoas, certamente este tipo de comportamento canino, este tipo de comportamento animal, advém do modo com o qual ele vem sendo criado. Ou seja, o bichinho de estimação, o animal de estimação, reflete no convívio social o modo com o qual ele é tratado dentro do seu domicílio, dentro de sua casa, mais estreitamente com o seu dono ou com o seu proprietário. O amor, o carinho à causa animal nunca serão demais e certamente os bichinhos poderão retribuir em uma quantidade muito maior este mesmo amor e este mesmo carinho a eles destinados. Max, o senhor trabalha com isso, tem essa especialidade, mas sabe que não é todo mundo que tem condições de adestrar ou de conseguir um adestrador para o seu cãozinho de estimação. Tem questões ali básicas que podem ser repassadas para o proprietário de um animal? Bem, nós vivemos uma situação em nosso país que é talvez a mais encarregada de todos esses problemas que nós vivemos, que é a falta de cultura de convivência com os cães. Isso é intrínseco à cultura brasileira, que é uma cultura descendente étnica e socialmente de 3 outras culturas que não têm o cão como constituinte cultural. Basicamente, os ibéricos, portugueses, um pouco os espanhóis, os índios que aqui já viviam e os negros trazidos da África. Então, nenhuma dessas culturas tem o cão como seu constituinte. Em decorrência disso, nós somos uma miscigenação disso e que também não tem o cão como constituinte. Na Europa, não tem treinador profissional. Isso é uma lacuna existente no Brasil que cria a oportunidade profissional do treinador. E nós somos um povo que absolutamente não entendemos nada de cão e os problemas surgem em decorrência disso. Max, dá para falar, por exemplo, que existe o cão que é mais feroz, o cão que é menos feroz, ou está no comportamento do dono? Não. Todo comportamento é uma interação indissociável, dinâmica entre genética e o seu confronto com o ambiente. Então, qualquer tipo de comportamento, sejam comportamentos agonísticos ou agressivos, sejam comportamentos sociais, etc., eles têm, sim, uma origem genética, mas também tem uma projeção daquilo que é genético em decorrência da interação, desde lá, as suas origens mais íntimas, na transcrição do RNA em relação ao DNA, que já é considerado influência do meio. Então, sempre é origem genética versus influência do meio. Doutora Maísa, a senhora, não só como advogada, mas também como alguém que milita nessa área da proteção animal,
ter um bichinho hoje em casa não é só uma questão de afeto, uma questão de demonstrar sentimentos, mas exige uma responsabilidade formal, não é mesmo? Absolutamente, né? Vamos até falar responsabilidade legal, né? Porque o tutor, ele responde pelas ações os eventuais danos que o seu animalzinho causar a terceiros. Então, é onde a gente enfatiza muito a questão da posse responsável. Porque no caso de ataques, né, como vem acontecendo, que você muito bem ressaltou aí no início, quem vai responder é o tutor, porque o animal não tem capacidade nem civil nem criminal, né? Exatamente. Ricardo, a outra questão ali dentro da posse responsável, que é o aumento dos animais de estimação, sobretudo os cães, dentro de ambientes coletivos, como condomínios, por exemplo, né? Ou outros lugares onde há grande circulação de pessoas. É preciso haver uma conscientização de que o impacto que esse animal vai causar não é responsabilidade do outro, do vizinho, daquele que passa pela rua? Sim, a responsabilidade, em princípio, como já dito aqui, é sempre do tutor, do possuidor, do proprietário do animal. Lembre-se sempre que ainda a ótica do nosso ordenamento jurídico, muito embora sencientes, né, tem a capacidade de ter a sensibilidade, os nossos bichinhos ainda são tidos como coisas. Tá? Então, à luz da lei, eles são tidos como bens também. Então, é preciso que seja feito um estudo, que seja feito um aparato nesse sentido sobre a viabilidade ou não e qual o tipo de animal que nós poderíamos estar ali inserindo nesse meio, não é? Como disse o Max Macedo lá em Belo Horizonte, o fenótipo de um animal também aos moldes do que seria o ser humano, né? O fenótipo é o meio pelo qual ele se apresenta socialmente, é o genótipo mais o meio, ou seja, a carga genética que ele tem. Por isso que nós temos, por exemplo, cães que são melhor destinados às questões policiais, são cães de proteção, outros são cães afetivos, outros são cães guias e assim sucessivamente. E o meio influencia significativamente. Estes bichinhos, esses animais em ambientes coletivos, precisam também receber do próprio condomínio, deste ambiente coletivo, as condições adequadas para a sua vida em coletividade. Senão o bichinho também sofre. Concebível seria, por exemplo, você criar em um apartamento muito pequeno um animal de grande porte. O bichinho, o animalzinho iria sofrer. Em compensação, se você tem mais espaço, se você tem um sistema, se você tem áreas verdes, você poderá criá-lo com a dignidade que assim a ele é exigida e, logicamente, deve ser destinada. Então, concluindo, o ambiente vai forçosamente também influenciar no modus vivendi do bichinho, o modo pelo qual ele vai se apresentar diante desta coletividade. Este ambiente tem que ser favorável, sob pena dos ataques, sob pena dessas reações instintivas que tomam conta dos irracionais. Max, nós falamos muito ali voltado para o dono do animal, mas do animal doméstico. Mas também é muito comum, não tem nada demais, a instrumentalização desse animal como parte da segurança privada. O senhor mesmo trabalha com isso. Só que trabalhar o animal para esse fim exige responsabilidade redobrada, né? Nós temos Isso é um assunto extremamente complexo para a gente poder tratar nesse tempo tão exíguo que a gente tem. Os acidentes que ocorrem, inclusive, normalmente os dados publicados são de médicos, de hospitais, trazem as informações de que a maior parte são causados por cães de pequeno porte. A grande questão é entendermos que há mordida, mordida e mordida. O que eu quis dizer com isso? Existem diversas possíveis causas e motivações emocionais para levar um cão a efetuar a mordida. E, infelizmente, por desconhecimento, a gente acaba colocando isso tudo num balaio. Quando a gente vê a maior parte dos acidentes, quase a totalidade, ela é causada por uma emoção reativa, que não tem absolutamente nada a ver com a emoção que é selecionada geneticamente e que é desenvolvida através do treinamento em cães de atividade policial.
Então, é muito menos provável que um cão com genética e com treinamento para atividade policial ou de segurança privada, o que for, cause um acidente do que cães com predisposição à instabilidade emocional, que são os que, estatisticamente, na maior parte dos casos, causam essas mordidas. É por isso que é difícil a gente discutir em tão pouco tempo os dois casos em um caso só, porque são coisas absolutamente diferentes. Nós não vamos ver acidentes com cães de polícia, ou, se acontecer, tem algum outro motivo à parte, que não é a mesma emoção que gera esses acidentes, via de regra, com cães na nossa vida cotidiana. Isso é bastante interessante, doutora Maísa, porque a gente viu recentemente aqui em Ribeirão Preto um incidente, um acidente envolvendo um cão de grande porte que era levado dentro de um carro e ele saltou pela janela do carro e atacou a família e um outro cão de menor porte. Ali envolve uma questão de responsabilidade que não é só com o trato animal, não é mesmo? Não, a responsabilidade, como né, já foi dito anteriormente, é a questão do tutor, né? O tutor tem a responsabilidade civil e criminal pelos atos, pelas ações, né? Pelos danos que podem vir causar a terceiros. Eu entendo que falta políticas públicas nesse sentido para educar a população com relação a essas responsabilidades que muitas vezes os tutores não têm, né? E entender que o direito deles acaba onde começa o direito do outro. E no caso, como foi citado, que era um animal de grande porte, um animal, ele estava ali, ele deveria estar usando focinheiro, ele deveria estar atendendo leis de trânsito, que não estava. Então, envolve muitas questões jurídicas que o tutor vai ter que responder, no caso, né, pelos danos aí que causou a senhora ao animal dela e poderia ter até causado a morte da criança. Doutora, muito brevemente para a gente concluir, na sua opinião, qual seria o comportamento concreto para frear esse tipo de incidente? Eu entendo que investir em políticas públicas, dentro da trilogia que eu defendo, a educação é a mais efetiva. A gente não apenas defende, como ativista, a gente trabalha para tornar obrigatória nas grades curriculares das escolas a responsabilidade com relação aos animais, né? Porque a criança é o cidadão de amanhã. E tendo essa matéria no currículo escolar, eu tenho certeza que a longo período a gente vai conseguir melhorar essa situação. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o advogado Ricardo Alves de Macedo. Em Belo Horizonte, o médico veterinário especialista em comportamento canino, Max Macedo. E em Franca, a advogada e protetora animal, Maísa Caluf. A todos vocês, muito obrigado.